Amém? Tudo bem, nós vamos continuar com o Espírito Santo. E eu vou fazer algo um pouco estranho aqui. Eu não faço isso com muita frequência. Mas se você olhar para o batismo do Espírito Santo, nós falamos sobre isso na semana passada, onde Jesus disse, não vão embora. Ele estava falando com os discípulos. E ele diz a eles, não vão. Na verdade, a Bíblia diz que ele ordenou. E você pode imaginar Jesus dizendo, olhem para mim. Não vão embora de Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo. E então, quando o Espírito Santo veio sobre eles, e a propósito, eles estavam em Jerusalém, porque era o dia de Pentecostes e era o Shavuot. Os judeus do mundo todo estavam em Jerusalém, porque eles estavam levando à Páscoa as ofertas de primícias de Pentecostes. E assim, quando o Espírito Santo veio sobre eles, e depois Pedro foi preso, e nós conhecemos a história. Então Pedro se levanta e diz, vocês sabem que isso é o que foi falado pelo profeta Joel. A Bíblia diz que todo o Israel foi convencido e entendeu que Jesus Cristo era o Messias. E então eles disseram essas palavras. Eles entenderam que Jesus era o Messias. E então eles disseram a Pedro e aos discípulos que o que devemos fazer? Tudo bem, nós vimos que ele é o Messias, nós reconhecemos isto. E agora, o que nós fazemos? Ele disse 3 coisas. Número 1, se arrependam. E peçam a Deus para perdoar seus pecados, que seria o nascer de novo. Número 2, sejam batizados. E o batismo não é apenas um ritual. O batismo é um evento sobrenatural. Assim como quando Jesus disse a João, me batize. E é no batismo de onde nós tiramos o termo ser nascido de novo. Quando você entra na água, você sai e você elimina todas as coisas negativas que tentam reter a bênção de Deus sobre você. E é por isso que Jesus tinha que ser batizado. Ele estava prestes a entrar no estágio final de uma unção de Deus. E então, quando ele entrou na água e saiu, o que veio sobre ele? O Espírito Santo. E é isso que Pedro estava dizendo quando ele disse, arrependam-se, entregue sua vida a Jesus, sejam batizados e vocês receberão o Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre a unção do Espírito Santo no fim dos tempos hoje, mas eu quero fazer algo um pouco diferente, para que no final do culto, cada um de nós aqui, ou quem nos assiste ao redor do mundo, que você possa receber essa unção do fim dos tempos. Então, antes de fazermos isso, vamos dar um primeiro passo e vamos convidar Jesus para o nosso coração. Então, eu quero que todos abaixem a cabeça, fechem os olhos, ninguém olhando ao redor. Agora, eu sei que o normal é ser salvo no final do culto. Mas sabe de uma coisa? John Wesley disse que um homem pode cair de um cavalo e ser salvo antes de atingir o chão. Então, não há uma ordem. Mas se você está aqui hoje, você precisa entender que quando o Espírito Santo vem, a Bíblia diz que nenhum homem chama Jesus de Senhor, exceto através do Espírito Santo que o está chamando. Então agora você está orando, a sua cabeça está inclinada e seus olhos estão fechados. O Espírito Santo está falando com muitas pessoas aqui e muitas mais ao redor do mundo, dizendo, sabe de uma coisa? Estamos vivendo no fim dos tempos, você pode ver tudo ao nosso redor, você pode ver tudo em todos os lugares. Nós estamos vivendo nos dias que verão a vinda de Jesus. E você deve estar pronto para isso, você não vai querer perder isso. Então, aí mesmo no seu lugar, exatamente onde você está. Se você diz, pastor, eu sinto o Espírito Santo me chamando. Eu nunca fui salvo, eu nunca recebi a Cristo como meu Salvador, mas eu preciso disso agora. Ou você está aqui e diz, pastor Larry, eu recebi o Senhor, mas sabe, eu tenho meio que sido morno. Eu meio que me desviei um pouco no meu coração. E a minha preocupação é se o arrebatamento acontecer antes do culto terminar, eu não sei se eu iria poder subir. Você precisa ter certeza que você vai subir. Então, com as cabeças abaixadas e olhos fechados, e aí no seu lugar, se você diz, pastor Larry, eu quero entregar a minha vida ou rededicar a minha vida ao Senhor, levante sua mão por todo o salão.
e deixa levantada. Mantenha levantada o tempo todo. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Deus abençoe aquela mão. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Deus abençoe. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Eu vejo aquela mão, aquela mão. Deus abençoe aquela mão, aquela mão. Continue. Aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Deus abençoe aquela mão. Deus abençoe aquela mão, 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 aquela mão. Deus abençoe. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Deus abençoe. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Deus abençoe. Eu vejo aquela mão, aquela mão. Deus abençoe aquela mão, aquela mão. Eu vejo aquela mão. Deus abençoe. Dê a ele uma grande salva de palmas. Sabe, Doni, que coisa incrível. Eu não preguei uma palavra sequer e as pessoas já estão sendo salvas. Então não deve ser eu, deve ser o Espírito Santo chamando você. Alguém diga amém. Agora, todos nós vamos orar no final disso. Mas eu quero fazer isso e depois orar para que Deus toque cada um e cada um de nós de uma maneira única no poder do Espírito Santo. Então, abra comigo no livro de João, capítulo 14, versículo 8. Agora, nós vamos fazer a oração de salvação no final, mas também vamos orar por um preenchimento do Espírito Santo e vamos orar por um repreenchimento do Espírito Santo. E você entenderá isto daqui a um momento. João, capítulo 14, veja o versículo 8. Agora, Filipe disse a ele: Senhor, mostre-nos o Pai, e é suficiente para nós. Senhor, mostre-nos o Pai. Agora, olhe para mim um segundo. Eu já sou cristão há muito tempo. E eu já ouvi mais de uma vez alguém dizer: bem, se você me mostrar Deus. E é isso que eles diziam. Então eu acredito. Bem, número 1, você não pode ver Deus Pai. Porque se você visse Deus Pai, você cairia morto. Sabe, até mesmo Moisés, quando ele passou pela sarça ardente, ele teve um vislumbre, mas ele não tinha permissão para olhar diretamente. Nenhum de nós pode entrar na presença do Pai no físico, mas cada um de nós pode ver o Pai no Espírito, quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não é incrível? Agora veja o que ele diz aqui: se você nos mostrar o Pai, nós acreditaremos, ou seria o suficiente. E Jesus disse a ele: eu estive com você por tanto tempo e você não me conhece, Filipe? Eu estive com você por tanto tempo e você não me conhece? Veja o que ele está dizendo. Quando você me vê, você vê o Pai. Agora olhe para mim. Por que isso é tão importante? Porque quando nós vemos Jesus, nós vemos o Pai. Mas Jesus estava prestes a dizer a eles: eu vou ir. Eu estou indo embora, mas eu vou enviar o outro, que é idêntico a mim. Eu estou com você, mas ele estará em você. Vamos lá, pessoal. Agora, não apenas ouça isso. Jesus disse: eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Não veem e não enxergam. Não ouvem e não escutam. Eles disseram: se nós pudéssemos ver Deus, nós acreditaríamos. E ele disse: você não entende? Quando você me vê, você vê o Pai. Mas então ele estava prestes a dizer a eles: vocês não entendem? Eu estou prestes a partir. Eu tenho que ir. E eles disseram: não, Senhor, não vá. Ele disse: não, é essencial que eu vá, porque enquanto eu estou aqui, eu estou com você. Os discípulos estavam com Jesus quando ele abriu os olhos dos cegos. Os discípulos estavam com Jesus quando a moeda de ouro saiu da boca do peixe. Os discípulos estavam com Jesus quando o coxo andou e o cego enxergou e os cobradores de impostos foram libertados. Eles estavam com Jesus, eles estavam vendo ele fazer tudo, mas ele disse: eu tenho que ir, porque onde quer que eu esteja, eu estou. Mas eu vou enviar alguém que é idêntico a mim. Eu estou com você. Mas agora eu estarei em você. E onde quer que você vá, diga a todos: você não está me escutando. Onde quer que você vá, 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 um enviará mais 1000,
Mas você, e você, e você, e você, e você, sabendo que o poder de Deus Todo-Poderoso está em nós, onde quer que você vá, diga a eles que o reino dos céus está próximo. Quando você está na escola, o reino dos céus está lá. Quando você está no trabalho, o reino dos céus está lá. Quando você está no seu emprego, o reino dos céus está lá. Quando você está no shopping, o reino dos céus está lá. Quando você está andando pelas ruas e as gangues estão lá vendendo drogas, o reino dos céus está lá. E maior é o que está em você do que aquele que está neste mundo. Eu quero que vocês vão, e quando eles virem vocês, eles veem a mim. E quando eles veem a mim, eles estão vendo o Pai. E maior é aquele que está em você do que qualquer coisa que o diabo possa fazer. Alguém grite amém. Nós temos que entender isso. O batismo do Espírito Santo é sim, nós podemos falar em línguas e sim, nós vamos falar na próxima semana sobre ouvir a voz de Deus. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus e se mover nos dons do Espírito. Mas além disso, de falar em línguas e orar no Espírito, além disso, Jesus disse: eu estou enviando o mesmo poder que eu tenho, idêntico, diga idêntico, idêntico a mim. Eu estou enviando e ele estará em você. Ele não disse que era no pregador. Ele não disse que era no rabino. Ele não disse que era no tecladista, embora ele esteja. Ele não disse isso, ele disse: eu estarei em você, estarei em você, estarei em você. Me dê licença um minuto. Eu estava orando de manhã e era sobre você. Levante-se, levante-se. Deus está te dando uma unção. Deus está te dando uma unção. Vem aqui, senhoras, fiquem com ela. Deus está te dando uma unção e eu estou sentindo isso há 2 dias. Toda vez que eu oro, eu vejo você. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, você fala com uma unção de encorajamento. E uma unção que as pessoas passam por você e sentem encorajadas. As pessoas que estão passando por um vale sentirão de você uma unção de encorajamento. Vão saber que Deus pode fazer qualquer coisa. Levante sua mão desta forma. Pai, em nome de Jesus, eu libero este dom da unção do encorajamento. Alguém dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Onde quer que você vá, ouça isso. Onde quer que você vá, onde quer que você vá, onde você está indo hoje, isto está indo com você. Onde você vai amanhã de manhã, isso vai com você. Onde você vai amanhã à noite, isto está indo com você. Quando você está diante do mundo, você não está sozinho. Ele disse: eu costumava ficar ao seu lado, mas agora eu estou junto, dentro de você. E onde quer que você vá, diga a eles. Alguém diga a eles. E você diz: pastor, nós podemos dizer a eles que o reino dos céus está próximo. Você está no trabalho e ouve alguém dizer: sabe, eu acabei de receber a notícia do meu filho e o médico disse que... Você diz a eles que eu posso orar por você? Posso impor as mãos sobre você? Posso entrar em acordo com você? Ouça, se não for um crente, se não for um cristão evangélico, venha cá, Derek. Se não for um cristão, não chegue no seu trabalho e faça: eu vou orar, receba sobre a sua vida agora. Não faça isso. Apenas diga: ouça, eu posso dizer uma coisa? O meu Deus pode curar. O meu Deus pode fazer milagres. Eu posso orar com você? Você se importaria? Sabe, a esposa do meu pastor, eles deram a ela dias de vida e veja ela agora. Sabe, o meu filho está nas drogas. Eu posso te contar sobre meu pastor? Posso te falar sobre o que Deus fez por ele? Posso te falar sobre Deus? Porque Deus não faz acepção de pessoas? Posso orar por você? Pai, nós amarramos esse espírito das drogas e repreendemos esse espírito, porque onde quer que você vá, vamos lá, pessoal, onde quer que você vá, onde quer que você vá, o reino dos céus é alegria, felicidade, é paz. O reino dos céus não é tristeza nem lágrimas. O reino dos céus não é doença. O reino dos céus não é pobreza. Então, onde quer que você vá, você deve dizer a eles, quando você ouvir sobre as situações deles, quando ouvir sobre seus problemas, quando você ouvir sobre suas batalhas, você diz a eles: ouça, maior é o nosso Deus do que qualquer coisa que você possa enfrentar. Sabe, a Bíblia diz que nós vencemos o diabo pelo sangue do Cordeiro. Eles não entendem os 7 lugares onde Jesus derramou seu sangue. Eles não entendem que Jesus derramou seu sangue no jardim e comprou de volta a minha força de vontade.
Eles não entendem isso. Eles disseram ao meu pastor, uma vez viciado, sempre viciado. O meu pastor era um viciado em drogas, meu pastor era um traficante de drogas na Colômbia, América do Sul. E ele entrou na igreja um viciado em drogas, mas ele saiu da igreja um filho do Deus vivo. Como isso pode acontecer? Por causa do sangue de Jesus. Eles não entendem que o sangue da sua testa quebrou o jugo da pobreza. Eles não entendem que por causa de suas pisaduras nós fomos sarados. Eles não entendem que ele derramou o seu sangue em seus pés e em suas mãos. E onde quer que você vá, em todo lugar que você coloque a sola dos seus pés, ele vai dar a você como herança e tudo o que... Eles não entendem isso, mas você entende isso. E você precisa entender que Deus está enviando você. Deus está nos enviando, assim como ele enviou os 12. E ele teve os 12 que chacoalharam o mundo, porque eles caminhavam no poder de Deus. Ele teve os 12 que viraram o mundo de cabeça para baixo. O que vai acontecer quando nós tivermos milhares e milhares de pessoas cheias do Espírito Santo, dando a ele todo o louvor? Alguém precisa gritar amém. Ouça isso. A Bíblia diz que Jesus falou e ele disse todo o poder. Diga novamente. Todo o poder foi dado a mim no céu e na terra. Todo o poder. Você não diz, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. A única razão pela qual o diabo se safa de qualquer coisa é porque nós estamos permitindo que ele se safe. Jesus disse, todo o poder no céu e na terra me foi dado. E agora, não saiam de Jerusalém, porque o que eu tenho, eu vou dar a vocês, para que onde quer que vocês vão, esse poder de Deus estará indo com vocês. Ouça, você vai ver as pessoas sendo curadas, mas você tem que dar a ele todo o louvor e toda a glória. Você vai ver as pessoas sendo libertas. Agora, isso continua vindo na minha mente, e eu não ia dizer isso, mas eu vou dizer. As pessoas dizem, bem, se eu impor as mãos sobre alguém e eles não forem curados, não é você quem cura. Não é você quem cura. Não importa. Você apenas obedece. Você e eu somos apenas vasos. Você e eu somos apenas algo por onde o Espírito Santo se move, que o poder de Deus se move. Não cabe a nós curá-los, cabe a nós impormos as mãos sobre eles. Não cabe a nós colocar o diabo para fora, cabe a nós expulsarmos esse demônio. Não cabe a nós libertar ninguém, cabe a nós levar o poder de Deus para que Deus possa ir lá e libertar. E quando você entende isto, não há constrangimento, não há vergonha, só há Deus. Nós te damos todo o louvor e toda a glória, porque todo o poder foi dado a você. Diga todo o poder. Ouça o que Jesus disse a ele. Então ele disse, e quando você for dizer que o reino dos céus está próximo, cure os enfermos. E quando você for, cure os enfermos. Ressuscite os mortos. Limpe o leproso, expulse os demônios. De graça recebestes, de graça dê. Eu quero que você veja algo aqui. Vá comigo para Atos. Eu não ia abrir, mas vamos precisar. Vá comigo para Atos capítulo 3. Agora, Jesus disse, todo o poder me foi dado. Jesus disse, você viu as coisas que eu fiz? É por isso que Jesus levava os discípulos com ele. E eu vou falar sobre caminhar ao lado do milagre para que Deus possa te preparar para o amanhã, na próxima semana. Mas Jesus levava os discípulos com ele. Eles ficaram andando com ele por 3 anos e meio. Eles andavam com ele. Eles estavam vendo os cegos enxergando. Eles estavam vendo os ouvidos se abrirem. Eles estavam vendo aleijados andarem. Eles estavam vendo prostitutas sendo libertas. Eles estavam vendo cobradores de impostos sendo libertos. Eles estavam vendo tudo isso. E assim, por 3 anos e meio, eles disseram, rapaz, isso é bom, fazer parte disso é incrível. E então Jesus disse, agora eu vou embora, eu tenho que ir. Espere, Senhor. Se você for, quem vai abrir os olhos dos cegos? Quem vai libertar as prostitutas e viciados em drogas? Quem vai ressuscitar os mortos? Quem vai amarrar o diabo? Você vai. Veja, tantas vezes nós dizemos, Jesus,
cure. Jesus, liberte meu filho. E Jesus diz, não posso te ouvir. Porque quando estava na cruz ele disse, está consumado. Agora não saia de Jerusalém até você receber isso, porque eu vou ir para ficar com meu Pai e eu amo isso. A Bíblia diz que ele foi para o céu e se assentou à direita do Pai. E você diz, Jesus, levante-se. Levante-se, há coisas para fazer. Está consumado. A minha parte está feita. Vamos lá. A minha parte está feita. Vamos lá, eu sinto uma unção neste lugar. Vamos lá, Jesus, levante-se. Não, está consumado. Mas eu estou enviando outro que é exatamente como eu. E onde quer que você vá, pregue o evangelho. E eu vou confirmar o que você está pregando. Onde quer que você vá, diga a eles, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diga a eles que Jesus é Deus. Diga a eles que Jesus é o Salvador. Diga a eles que Jesus é o Messias. Onde quer que você vá, não importa se falarem sobre Alá, não importa se falarem desse Deus ou daquele Deus, eu vou provar que Jesus é o Messias, porque eu vou confirmar o que você está pregando com sinais e maravilhas e milagres. Você entende isso? Se alguém rir de mim por eu ser um cristão, coloque as mãos sobre alguém e o veja ser curado e ninguém mais vai rir. Ore por um viciado em drogas que costumava enfiar agulhas em suas veias 10, 12 vezes por dia. E veja esse viciado em drogas, veja o seu filho se tornar um pregador e eles não vão mais rir. Eles vão saber que Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Ele disse, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios, onde quer que você vá. Sabe, você pode estar andando na rua e você pode ver crianças usando drogas, ou você pode ver gangues se reunindo, você pode ver isso, e você não precisa fazer uma cena. Tudo que você precisa fazer é dizer, diabo, eu te repreendo. Porque onde quer que você vá, o reino dos céus vai com você. O diabo diz, quem você pensa que é? Eu não sei quem eu sou, mas eu sei quem está comigo. Não é quem eu sou, é quem está em mim. Não é quem você é quem está em você. Você entende isso? Sabe, eu fui para... Eu sou do centro-sul, da cidade de St. Louis. Eu fui para a escola secundária mais antiga, a oeste do Mississippi. E nós éramos das gangues. E eu diria que eu tinha uma reputação um pouco ruim. Eu não era esse príncipe da paz que eu sou agora. E quando eu me formei no ensino médio, a minha irmã começou o ensino médio. E eu descobri através de algumas pessoas na vizinhança que alguns caras estavam implicando com ela. E alguém da vizinhança disse, eu não faria isso, eu não mexeria com ela. Eu não mexeria com ela. Mas por que não? Ela é irmã do Larry Huck. Oh, me perdoe, sabe? Eu realmente sinto muito por ter feito isso com você, sabe? E é assim que precisa ser quando você está andando pela rua e o diabo começa a pegar, o demônio começa a mexer com você. O diabo tem que ir até eles e dizer, eu não faria isso. Eu não mexeria com eles, vamos lá, porque eles são filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. E essas pessoas ali são coerdeiras. E eu iria para outro lugar, porque essas pessoas ali, elas estão cheias do Espírito Santo. E elas são coerdeiras com Cristo. Eu não mexeria com elas. E a coisa mais maravilhosa disso é que não há nada mais que temos que fazer a não ser receber isso. E isso é o que Jesus disse, onde quer que você vá. Eu confirmo o que você diz às pessoas sobre Jesus. Eu confirmo quando você diz que Jesus é o Messias. E eu vou confirmar isso com sinais e maravilhas e milagres. Expulsem demônios, ressuscitem os mortos. De graça você recebeu, de graça dê. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Veja em Atos capítulo 13, eu encerro com isso. Atos capítulo 13, versículo 1. Agora, Pedro e João foram ao templo na hora da oração. Número 1. Deus usa pessoas que oram. Nós vamos começar a nos encontrar, fazer reuniões. Estamos trabalhando algumas coisas. Vamos começar a ter reuniões de oração antes do culto. Quando eu fui salvo, nós nunca começávamos o culto sem orarmos antes. Vocês ficaram quietos? Não faça Deus lançar suas pérolas diante de outra pessoa. Se Jesus precisou do Espírito Santo, nós também precisamos. Se Pedro e João, os cabeças do reino de Deus naquela época, precisavam orar, nós precisamos orar. Amém?
Agora, Pedro e João subiram juntos ao templo na hora da oração, a hora nona. Só isso já é uma revelação. E um certo homem veio do ventre de sua mãe. Um certo homem coxo, desde o ventre de sua mãe era carregado, a quem eles colocavam diariamente na porta do templo, que era chamada Formosa, para pedir esmolas àqueles que entraram no templo. Ele estava fora, do lado de fora da casa de Deus, mendigando. Então Pedro, vendo Pedro e João prestes a entrar no templo, lhe pediu esmola. E fixando os olhos nele com João, Pedro disse: olhe para nós. Olhe para mim. O homem estava mendigando. Ele era mais pobre do que o pobre. E Pedro disse: filho, levante a cabeça. Olhe para mim. Então ele deu a eles sua atenção, esperando receber algo deles. Então Pedro disse: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu dou a você. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Agora, deixe-me matar alguns pensamentos religiosos aqui. Isso foi usado por gerações para dizer que os discípulos não tinham dinheiro. Os discípulos tinham muito dinheiro. Os discípulos eram Jesus. Jesus poderia ir e pegar um peixe e eles saíam moedas deles. E eles pegaram o almoço de um menino e um punhado de sardinhas e pães, e ele alimentou milhares de pessoas, e depois sobraram 12 cestos cheios, uma cesta para cada um dos discípulos. Mas mesmo antes deles multiplicarem os pães e os peixes, eles disseram: Senhor, mande-os embora, eles estão com fome. E Jesus disse: alimente-os. Eles disseram: devemos comprar? Estava nos bolsos deles. Eles tinham o suficiente para pagar o almoço para 5.000 homens e mulheres. Ah, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu sei que, é muito humilde ser pobre. Ouça, eu concordo com Paulo. Eu estive em abundância, eu estive em falta. Eu sirvo a Deus na abundância, eu sirvo a Deus na falta. Mas com certeza é mais divertido servir a Ele com muito do que servir a Ele na falta. Alguém diga amém. Com certeza é melhor servir a Ele quando a boa medida recalcada, sacudida e transbordante que eles tinham acabado de ir para o Pentecostes. Eles estavam lá no dia de Pentecostes, eles levaram as ofertas das primícias deles. Eles estavam indo agora para o templo, para a hora da oração. Você nunca entra na presença de Deus sem ofertas para os pobres. Nunca faça isso, é um costume religioso judaico. Eles não estavam dizendo: nós não temos dinheiro. O que eles estavam dizendo era: eu poderia te dar dinheiro, mas isso só ajudaria você hoje. Mas olhe para mim. Ah, você não está entendendo. Olhe para mim. Olhe para mim. Levante a sua cabeça. Você pode ser um viciado em drogas, mas levante sua cabeça e olhe para mim. Você pode estar sofrendo com câncer, mas levante sua cabeça e olhe para mim. Você pode estar passando por um divórcio, mas levante sua cabeça e olhe para mim. Você pode estar lutando contra o diabo, mas levante sua cabeça e olhe para mim. Você não precisa de prata nem ouro, mas o que eu tenho. Mas o que eu tenho não vai te alimentar só por um dia, mas vai mudar a sua vida para sempre. O que eu tenho, eu vou dar a você. Eu vou dar a você. Quando nós contarmos ao mundo que o que nós temos é o poder do nome que está acima de todo o nome. Levante a cabeça, porque Deus não tem vergonha de você. Deus está prestes a fazer um milagre em sua vida. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com.
Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.